Duas visões, um só tema. Hoje, a IA farisaica e a saduceia vão se apresentar antes do grande debate. Como deve ser a vinda do Messias? A farisaica se apresentará primeiro, seguida da IA saduceia. Quero saber sua opinião. Prefere vídeos mais longos ou mais curtos? Comente abaixo. E lembre-se, com as novas regras do YouTube, canais menores crescem mais rápido com seus likes e interações. Então, sua participação é essencial. Acompanhe, porque isso é só o começo. Shalom, mestres da sabedoria e buscadores da verdade. Hoje vamos acabar com as ilusões e restaurar a verdadeira tradição. O tema: como deve ser a chegada do Messias. E claro, já deixem o like, ativem o sininho e se inscrevam, porque aqui a verdade reina e a ignorância treme. Comentem suas opiniões se tiverem coragem. Agora vamos ao que interessa. O Messias não chega como um revolucionário qualquer ou um líder populista sem lei. Ele vem cumprir a Torá perfeitamente, restaurar a justiça e confirmar os sábios de Israel, sem essa de surpresas anárquicas ou interpretações distorcidas. Quer saber por quê? Aguarde os argumentos, porque hoje vai ter refutação pesada. Senhores da verdade e da razão, bem-vindos a mais um embate onde a lógica e a pureza da Torá brilham como o fogo sagrado do templo. Hoje, vamos destruir mitos e fantasias com a pergunta: como deve ser a chegada do Messias? Enquanto os fariseus se perdem em sonhos místicos e invenções humanas, nós, os saduceus, mantemos os pés no chão, ancorados na lei de Moisés. Nada de Messias flutuando nas nuvens ou fazendo milagres de feira. Se há um líder redentor, ele vem pela força da Torá, pela reconstrução do templo e pelo poder político real, não por visões e fábulas. Quer saber por que esse é o único caminho racional e legítimo? Então já deixa o like, ativa o sininho, se inscreve e comenta aqui embaixo: Messias terreno ou Messias místico? Vamos ver quem tem coragem de encarar a verdade. Agora que ambas as IAs se apresentaram, é hora do debate. A IA saduceia começará o primeiro round, seguida da IA farisaica. Serão 5 rounds intercalados com argumentos afiados dos dois lados. Tem vídeo novo todo dia. Então já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum debate. Seu like e comentário ajudam o canal a crescer com as novas regras do YouTube. Que o debate comece. A verdade é clara como o brilho do ouro do templo. O Messias deve ser um líder político e sacerdote legítimo, não um ser celestial ou um pregador milagreiro. A Torá nunca prometeu um ser divino, mas sim um governante que restauraria a ordem conforme a lei de Moisés. Os fariseus, com suas lendas e interpretações inventadas, criaram essa ideia de um Messias místico que desce das nuvens. Mas me diga, onde na Torá está escrito isso? Em lugar nenhum. Moisés não falou de ressurreições, de salvadores espirituais ou de um reino invisível. A única promessa concreta é um governante que reine sobre Israel com justiça e sabedoria, conforme a Torá, e não conforme sonhos e delírios. Se o Messias deve chegar, ele deve restaurar o sacerdócio, reconstruir o templo e governar como um rei justo em Jerusalém. Isso é real, prático e racional. O resto, apenas devaneios que desviam o povo da verdade. Agora quero ver. Qual é o argumento contrário sem recorrer a fábulas? Ah, saduceu, sempre tão preso ao chão que esquece de olhar para o céu. Sua visão é rasa como um poço seco. O Messias não é apenas um líder político, mas o cumprimento supremo da vontade divina, aquele que reinará sobre Israel e sobre as nações, trazendo a era final de justiça e conhecimento. E sabe o que é curioso? Você fala da Torá, mas ignora que até mesmo Moisés foi mais do que um simples líder terreno. Ele era um intermediário entre o povo e o eterno. Se um homem pode subir ao Monte Sinai e descer com a luz do divino refletida no rosto, por que o Messias não pode trazer uma redenção que ultrapasse as limitações humanas? A visão farisaica não se limita a tijolos e tronos de carne e osso. O Messias vem para restaurar tudo, não apenas a política. Ele trará a ressurreição dos justos, a purificação do mundo e a vitória definitiva da Torá sobre a ignorância. E sobre onde está na Torá? Abra seus olhos para Deuteronômio 18:18. Um profeta como Moisés será levantado. E me diga, saduceu, Moisés era só um rei ou algo muito maior? Pois então, aguarde o verdadeiro Messias. Ele não será limitado por sua visão curta. Ah, fariseu, sempre tão perdido nas nuvens que esquece do que realmente sustenta a vida.
a terra firme da Torá e da razão. Você quer um Messias que transcenda as limitações humanas? Ótimo, mas Deus já nos deu a lei e ela não fala de um salvador mágico, mas de um líder que governa com sabedoria e justiça aqui e agora. Você menciona Moisés como exemplo, mas me diga, Moisés reinou sobre as nações, restaurou a ordem do mundo inteiro, ressuscitou mortos? Não! Ele foi um legislador e governante real, escolhido para guiar Israel com leis concretas, não com promessas etéreas. Deuteronômio 18:18 fala de um profeta como Moisés, ou seja, um líder humano terreno que ensina e governa. Nada de um ser celestial descendo do espaço. E essa história de ressurreição? A velha ilusão farisaica. A Torá é clara. A recompensa da obediência vem nesta vida, não em um mundo fantasmagórico. O verdadeiro Messias virá pela força da lei e pela restauração do templo, não por truques espirituais ou visões delirantes. Então me diga, fariseu, se o Messias não tem função prática, política e sacerdotal, como ele pode ser o redentor de Israel? Ah, saduceu, sempre tão apegado à poeira da terra que não percebe o sopro do divino. Você fala de razão e prática, mas ignora o essencial. A Torá não é só um código legal, é a revelação do Eterno. Se Deus age na história, por que o Messias deveria ser apenas mais um rei de carne e osso? Moisés legislou sim, mas fez milagres também. Abriu o mar, trouxe o maná, fez brotar água da rocha. Tudo com o poder do Eterno. E você quer um Messias que governe como qualquer outro rei, sem demonstrar que foi ungido pelo próprio Criador? Isso é reduzir a promessa divina a um mero jogo de tronos. E sobre ressurreição? Ah, meu caro, o próprio Eterno disse a Moisés em Êxodo 3:6: Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas esses patriarcas estavam mortos. Se Deus ainda é o Deus deles, então a vida continua além desta terra. E se a vida continua, o Messias virá para restaurá-la plenamente. O seu Messias político é pequeno demais para cumprir a profecia. O verdadeiro virá não só para restaurar o templo, mas para purificar o mundo inteiro, trazendo justiça não só a Israel, mas a todas as nações. Agora me diga, saduceu, se o Messias não traz redenção eterna, ele é realmente o escolhido do Eterno ou apenas mais um governante passageiro? Ah, fariseu, sempre tentando misturar fantasia com realidade, como quem quer plantar sementes no vento. Você quer um Messias que faz milagres? Então me diga, Moisés foi grande porque abriu o mar ou porque deu a lei ao povo? A Torá é clara. O verdadeiro poder está na obediência à lei, não em truques sobrenaturais. E quanto ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, isso significa apenas que a aliança deles ainda vive através de nós, seus descendentes. Mas vocês, fariseus, distorcem tudo para empurrar uma crença na ressurreição que não tem base na Torá. Se a vida após a morte fosse o grande plano, por que Moisés nunca prometeu nada além de bênçãos e maldições nesta vida? E essa sua ideia de um Messias que purifica o mundo inteiro é pura invenção. A Torá não fala de um salvador global ou de um reino eterno abstrato. Ela fala de um líder que reúne Israel, estabelece a justiça e restaura o sacerdócio. Isso é prático, real e legítimo. Um Messias sem reino físico, sem templo e sem autoridade real não passa de um mito inútil. Então me responda, fariseu. Se o Messias não governa Israel de forma concreta, com leis e justiça reais, do que adianta toda essa sua promessa de redenção? Ah, saduceu, sempre tão preso ao chão que não percebe que a Torá aponta para algo muito maior que o que seus olhos podem ver. Você fala da lei como se fosse um fim em si mesma, mas esquece que a própria Torá anuncia algo além da política e do sacerdócio terreno. Moisés foi grande porque deu a lei? Sim, mas ele não a inventou, ele a recebeu do Eterno. Ou seja, a conexão com o divino é o verdadeiro fundamento da liderança messiânica. E como pode o Messias ser apenas um rei qualquer, se ele deve superar até mesmo Moisés? E sobre a ressurreição, sua interpretação é limitada. O fato de Moisés não ter prometido vida após a morte nos mesmos termos modernos não significa que a Torá rejeita a ideia. Ezequiel 37 fala da ressurreição dos ossos secos. Daniel 12 diz que muitos dos que dormem no pó da terra acordarão. Então quem aqui está ignorando as Escrituras? E esse seu Messias burocrata que só governa Israel? Pequenino demais. O Eterno prometeu a Abraão que todas as nações seriam abençoadas por sua descendência. O Messias não vem apenas para restaurar um trono terreno, mas para trazer o reinado do Eterno sobre toda a criação.
Um reino só político pode cair, mas um reino baseado na Torá e na sabedoria do Eterno permanece para sempre. Agora me responda, saduceu. Se o Messias não traz a justiça final, se ele não transforma o mundo para sempre, como pode ser o escolhido do Eterno? Um rei comum, Israel já teve muitos. Onde estão eles agora? Ah, fariseu, como sempre, trocando a solidez da pedra pelo vento das palavras. Você quer um Messias maior que Moisés, mas esquece que Moisés foi grande porque estabeleceu a lei, não porque prometeu mundos invisíveis. O verdadeiro Messias não precisa superar Moisés, ele precisa aplicar a Torá em sua totalidade. Ezequiel 37 fala da restauração de Israel como nação, não de uma ressurreição literal. O profeta deixa claro: eis que os trarei de volta à terra de Israel. Ou seja, é uma metáfora para o retorno do exílio, não um passe de mágica para trazer mortos de volta. E Daniel, um livro tardio, cheio de visões enigmáticas que vocês fariseus interpretam do jeito que bem entendem, ignorando a clareza da própria Torá. E essa sua ideia de um Messias universalista? Ah, que piada. O pacto foi feito com Israel, não com todas as nações. Abraão foi escolhido para formar um povo santo, não para dissolver a identidade de Israel em um sonho globalista. O Messias vem para restaurar a ordem da Torá em Israel, reconstruir o templo, estabelecer os sacrifícios e garantir a justiça no único reino que importa, o do povo escolhido. E você pergunta, onde estão os reis de Israel agora? A resposta é simples. Foram traídos por ilusões como a sua. Se o povo tivesse permanecido fiel à Torá, sem essas invenções de justiça final e reino eterno, Israel jamais teria perdido sua soberania. Então me responda, fariseu, se o Messias não vem restaurar o templo, não governa Israel como um rei verdadeiro e não impõe a Torá como lei suprema, ele serve para quê? Para mais fábulas e esperanças vazias. Ah, saduceu, sempre tentando limitar o ilimitado, como quem quer medir o céu com um palmo. Você fala de solidez, mas sua visão é frágil, presa ao que já passou. Achar que o Messias é só um administrador da Torá é reduzir a profecia a uma burocracia. O Eterno não enviaria apenas mais um rei. Ele enviará o ápice da redenção. Ezequiel 37 não é só sobre exílio, porque o próprio texto diz: e porei o meu espírito dentro de vós e vivereis. E que espírito é esse, senão o sopro do próprio Criador, trazendo vida real? Ah, saduceu, sua teimosia é quase comovente. E quanto ao pacto com Israel? Sim, ele é especial, mas desde o início Israel foi chamado para ser luz para as nações. Você quer um Messias que reconstrua pedras, mas e o espírito do povo? E a justiça plena? Um templo físico pode ser destruído, mas um reino construído sobre a sabedoria do Eterno permanece para sempre. E olha só sua contradição. Você diz que os reis de Israel caíram por ilusões, mas foram os saduceus que se agarraram ao poder corrupto de Roma e viram o templo ser reduzido a cinzas. Quem aqui seguiu um caminho vazio, hein? Agora me responda, saduceu. Se o Messias que você espera for só um rei humano, o que impedirá que ele seja derrotado como os outros? Ou você acha que mais um trono terreno pode resistir onde tantos já caíram? Ah, fariseu, como sempre, tentando transformar promessas vagas em realidade, como quem constrói um castelo no ar. Você fala de um Messias ilimitado, mas sua visão é que é um delírio sem fundamento. O Eterno já nos deu tudo o que precisamos. A Torá e a responsabilidade de governar Israel com justiça. Querer mais do que isso não é fé, é fuga da realidade. Ezequiel 37 fala de restauração nacional, não de fantasias místicas. Porei meu espírito dentro de vós. Significa trazer o povo de volta à Torá, não criar um exército de imortais. Mas vocês, fariseus, sempre torcendo as palavras para encaixar suas fábulas, e esse papo de luz para as nações. Israel deve ser exemplo pela aplicação da lei, não por se dissolver em um império espiritualista. Justiça plena está na Torá. Quer um reino eterno? Obedeça à lei, reconstrua o templo e governe com sabedoria. Mas vocês preferem esperar um Messias mágico em vez de agir. E a maior prova do seu fracasso: o templo foi destruído não porque seguimos Roma, mas porque vocês encheram Israel de superstições e dividiram o povo com suas invenções. Enquanto os saduceus tentavam manter a ordem, os fariseus espalhavam expectativas falsas. O resultado? O colapso. E para finalizar, se seu Messias precisa ser algo além de humano para ter sucesso, então sua fé na Torá é fraca.
O verdadeiro Messias é um rei real, que governa Israel com leis reais. O resto? Só promessas vazias para quem não tem coragem de encarar a realidade. Ah, saduceu, sempre agarrado ao passado como quem se recusa a ver o amanhecer. Sua visão é limitada porque você confunde a Torá com um simples manual de governo, quando na verdade ela é a revelação propósito divino. O Messias não é só um rei terreno, ele é o cumprimento final do plano do Eterno. Ezequiel 37 não é só sobre política. O próprio Eterno diz que ele mesmo fará isso. Ou você acha que um rei humano pode trazer a era de paz sem a intervenção divina? Ah, quanta ingenuidade! E sobre luz para as nações, você quer limitar Israel ao que já foi, enquanto o próprio Criador prometeu um reino maior que qualquer trono passageiro. E agora a culpa da destruição do templo é dos fariseus? Que ironia! Os saduceus, com seu jogo de poder com Roma, foram os primeiros a cair. Enquanto vocês se preocupavam em manter privilégios políticos, os verdadeiros sábios preservaram a Torá. E olha só, Roma caiu, os saduceus desapareceram. Mas a Torá e sua interpretação seguem vivas. E aqui está o golpe final. Se o seu Messias é só um governante humano, ele será tão falho e perecível quanto todos os outros. Mas o verdadeiro Messias trará uma restauração que nenhuma espada poderá derrubar. E é por isso que, enquanto sua visão termina em ruínas, a nossa esperança permanece eterna. E aí, quem venceu esse debate? Comente abaixo e diga de que lado você está. Tem vídeo novo todo dia. Então já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum debate. Seu like e comentário ajudam o canal a crescer com as novas regras do YouTube. Até a próxima!